destaca super pessoal, não é? Acerca do momento atual político e económico que nós estamos a atravessar. Preocupante, muito preocupante. Felizmente, nós hoje estamos a falar de sexta-feira, dia 28, portanto ontem, aliás, já madrugada ontem, no Conselho de Chefes de Estado do Governo da União Europeia, saíram boas notícias sobre algumas medidas que a União Europeia vai tomar e que os vários países da União Europeia vão tomar no combate a esta crise, que é uma crise sistémica, não é uma crise de Portugal, ou só da Grécia, ou só da Irlanda, é uma crise que atravessa já toda a Europa. Se porventura os países do Norte, a Alemanha, a Holanda, a Finlândia, a Suécia, ainda não estarão a sentir tanto, porque a sua atividade económica tem-se consolidado nos últimos anos e tem havido um aumento do crescimento económico nesses países. São países que produzem muito. São países que produzem, têm altas taxas de produtividade, porque também as suas moedas eram mais fortes do que as moedas dos países estes países como sul Portugal, da a Grécia, etc. do sul da Europa, exatamente. Que também, lá, nós temos que pôr lá na consciência. Se calhar, enquanto nós fomos recebendo apoios, não os aplicamos naquilo que queríamos. Portanto, em vez de investirmos no setor produtivo, e esta é uma das grandes falhas, e houve falta de visão de alguns governos nos últimos 25 anos, porque aceitaram que as condicionantes de apoio da União Europeia tenham sido dirigidas para a não criação de riqueza e não alimentação do setor produtivo. Portanto, nós desinvestimos na agricultura, nós desinvestimos nas pescas, nós desinvestimos na área económica. Porquê? Se calhar essa é a contrapartida do cheque. Os países ricos disseram assim, senhor, nós vamos ajudar, mas vocês vão desinvestir nessas áreas para nós podermos escoar os nossos produtos. E agora o que é que isso provocou? Provocou que nós precisamos, para fazer face à nossa procura interna de produtos e de tecido económico e produtivo, para responder a essas necessidades que não temos que importar. A nossa balança de transações, em vez de diminuir, aumentar o nível de equilíbrio entre exportações e importações, o que acontece é exatamente o contrário. Nós temos sempre importações acima do nível da exportação. Se existe desvio e desnível na balança comercial, significa que aumenta o nosso nível de endividamento externo. Não havendo aumento do setor produtivo, por isso é que eu fico assim um bocadinho assim, com dúvidas quando diz que esta crise será para 3 ou 4 anos. Prevê que em 3 ou 4 anos que Portugal que vai aumentar assim de tal forma o seu setor produtivo, em que nós consigamos realmente, como fez muito bem essa diferença de balança, nós consigamos pelo menos, nós já sabemos que será difícil equilibrá-la totalmente, não é? Mas pelo menos não criar, anular esta discrepância enorme que existe neste momento na nossa balança comercial. Não é em 3 ou 4 anos que vai fazer isso, não é aqui um aspecto. Nada é eterno, as crises não são eternas. Também terão aqui um ponto de retorno e um spin-over mais tarde ou mais cedo. Que eu acredito, é assim, acredito que os 2 próximos anos são muito difíceis. As medidas que estão previstas já no Orçamento de Estado para 2012 e que terão continuidade, segundo o que diz este Governo, em 2013, levarão a uma recessão fortíssima. Agora, também é assim, havendo desaceleração da atividade económica, havendo recessão, havendo desinvestimento do Estado, mas poupança do Estado, porque o Estado também vai poupar em muitas coisas, se calhar o próprio Estado daqui a 3 ou 4 anos estará em condições de injetar dinheiro na economia que fará com que o tecido produtivo retome. E depois também há outro aspecto. O nosso setor exportador é bom. E tem-se notado isso nos últimos anos e tem sido isso que aguenta, tem sido esse setor exportador que tem aguentado este impacto, senão a desgraça ainda era essa de produtos. Só que o que exportamos realmente são os bons, temos poucos. Pronto, mas o setor exportador tem sido muito competitivo em áreas importantes. E depois há aqui outro aspecto, é assim, se a crise é sistémica, também não vai ser eterna para os outros países. Portanto, também vai haver um momento em que esses países tenderão a crescer. E se crescerem, nós também vamos acompanhar um pouco esse movimento. Não é? Teremos aqui um período de forte contração, mas também acredito que daqui a 3, 4, 5 anos comecemos, mesmo que numa primeira fase a sentir-se poucos esses efeitos, mas que mais tarde ou mais cedo, quer dizer, a atividade económica aumente e o nível de crescimento também comece a sentir-se. Porque senão também é debate total. Eu não quero acreditar nisso. Aí sim, se isso acontecesse,
teríamos uma crise social de dimensões. Mas acha absolutamente que o incríveis. euro se vai manter de pé em última instância ou é daqueles que acreditam que o euro, estamos a falar não é com o autarca, estamos a falar com... Eu ia entroncar naquilo que queria dizer há uns minutos, portanto dispersei um bocadinho. Nós saímos de uma Cimeira Europeia com bons resultados, com resultados não muito negativos. Não tão maus como se estava a esperar. Não tão maus como se temia. Não sei se este medicamento, ou esta tomada de medidas da União Europeia, surtirá efeito no doente para a resolução dos problemas. Até porque me parece que aqui nós estamos a viver uma guerra de 3 moedas. Até há 15 anos havia uma moeda de referência no sistema monetário internacional, que é o dólar. Hoje temos o euro, o dólar e já o iene. O iene, exatamente. O dólar e o iene têm agências de notação financeira, têm agências de rating. Próprias. Não é? Próprias. E tem sido resultado da avaliação dessas agências de notação que aumentou o nível de risco dos países da Europa do Sul, da Irlanda não a Sul, mas da Irlanda, Portugal, Espanha, Itália, Grécia. Não é? Significa o quê? Nós estamos no meio de uma guerra cambial também. E o euro... A crise não é só feita por falta da parte produtiva, mas é feita também à custa de muita especulação. De muita especulação e de muita procura norte-americana. E vamos à origem. Onde é que surgiu o problema? Na referência americana. Foi no dólar. Portanto, foi no dólar, primeiro com a crise subprime, depois as falências da Lehman Brothers, das duas agências imobiliárias norte-americanas. Agora não me estou a recordar, não sei como recordar aqui. Portanto, surgiu nos Estados Unidos primeiro com o mercado subprime, depois a falência da Lehman Brothers e por aí esboroou a estabilidade financeira que existia nos Estados Unidos e que se estendeu depois, quer à zona euro, quer a alguns já dos mercados asiáticos. Quer dizer, com a perda da influência do dólar, nós sabemos que os Estados Unidos têm um nível de endividamento muito forte. Sabemos que já uma parte da dívida soberana norte-americana é chinesa. Portanto, eles já estão a ser condicionados pela China. Sabemos que a China tem interesse em ter uma moeda forte. A moeda mais forte da atualidade no sistema monetário internacional é o euro. Mas os Estados Unidos não querem perder a influência política e económica que têm no mundo, continuam a ser a maior economia. Significa que eles tenderão a apoiar o dólar numa guerra de moedas. E então a estratégia é linear. Há que combater o euro, atacar os países mais débeis para tentar atacar depois os principais e fazer engolir a moeda. Portanto, este é o objetivo. A melhor maneira para o mercado americano, como é evidente. Claro. Mudando, deixando um bocadinho a política internacional e passando para uma coisa mais até que nos envolve diretamente, nos envolve de consequência a todos, estes rumores acerca da possível fusão a muito curto prazo de juntas de freguesia, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, isso aí far-nos-ia estar o resto da tarde a conversar, se fosse possível, porque eu tenho um pensamento, acho que já um bocadinho estruturado em relação àquilo que é a reforma administrativa que o Estado precisava. Não esta que está aqui em discussão. Se calhar é preciso começar por alguma coisa. E este Governo, onde seja feita, teve pelo menos o bom senso de desencadear uma discussão com proposta em cima da mesa, o livro verde da reforma da administração local, que é um documento importante, que versa alguns dos aspectos que têm que ser alterados ao nível do funcionamento da administração local, claramente, que tenta combater o excesso de endividamento das empresas municipais, portanto, do setor empresarial local, mas que se está a esquecer de uma coisa que está no memorando da Troika e que tem a ver com a extensão da possibilidade de fusão de autarquias também aos municípios. Ou seja, tentou-se atacar e tenta-se atacar as freguesias, as juntas de freguesia, como um pseudo-cancro, quando as juntas de freguesia não representam no bolo do Orçamento de Estado e do PIB português mais do que 0,13% do total da despesa do Estado. 0,13%. Não é por aí. Não é por aqui. Não é aqui, não é nas freguesias que está o problema. Aliás, percebam isto.
E se nós formos analisar as contas das freguesias, a esmagadora maioria das freguesias tem saldos positivos. Portanto, tem estabilidade financeira. Também porque têm recursos pagos, mas não têm endividamento, ou poucas são aquelas que têm endividamento. Poderá existir em Gondomar apenas um caso que nós tínhamos conhecimento de uma situação financeira complicada, mas que já vem atrás, que era Franzes. Todas as outras freguesias em Gondomar têm uma estabilidade económica excelente, mesmo com os cortes que têm existido nos últimos 2 anos. Não há situações de déficits e saldos negativos, e, portanto, são contas perfeitamente equilibradas e pelo todo o território nacional perpassa isso. E este é o sentimento dominante e é o status que está instalado. Não está nas freguesias o despesismo, nem o nível de endividamento exagerado. Isso está nos municípios. Portanto, este governo olhou para um lado do problema e não esqueceu-se do outro. E esqueceu-se de cumprir o que está no memorando, porque o memorando determina a reorganização e a redução das autarquias. Mas não é só das freguesias. Não é só das freguesias, dos municípios também. Também dos municípios. E depois é assim, se o objetivo é ganhar escala, eu percebo que tem que haver uma reformulação. Tem que haver uma reformulação, assim, não se percebe que existam freguesias com 33 habitantes. Não se percebe. Não se entende. Que até nem tem eleição. Não tem eleição sequer. Claro. Portanto, são freguesias em que a comunidade se reúne num determinado dia e hora e até escolhe a pessoa que fica a presidir à junta. Isto é fruto da reforma do Mouzinho da Silveira já do século XIX, portanto, nós já estamos 1,5 século à frente, quase 2 séculos. O mundo mudou muito. Não é? E a necessidade de reorganização do Estado português também mudou. Existe, mas essencialmente tem que ser pensada não de cima para baixo, como este governo quer determinar, mas baixo para cima. Ou seja, manter as freguesias, porque elas são uma parte importante, são um elo fundamental de ligação à população. Nós somos os autarcas e quem é presidente junto, e vocês se entrevistar os vários presidentes junto em Gondomar e aqui na área metropolitana, onde quiser, você vai sentir que nós somos o primeiro elo de acesso. Muitas das vezes as juntas de freguesia nem são procuradas para a prossecução das suas atribuições próprias e para as suas competências. São procuradas para a resolução de problemas cuja resolução não passa por nós, que nós nos limitamos a encaminhar para as entidades competentes, sejam as situações de reforma, de cortes do RSI, do Rendimento Social de Inserção, de perda de habitação ou de procura de habitação social. Quer dizer, nós somos sempre o elo da cadeia, o primeiro elo de acesso. É aqui que nos vêm bater. Portanto, pelas suas e deixe-me só Força. É rápido. Este laço afetivo, este primeiro acesso, não pode ser quebrado e não pode ser desvalorizado. E esta reforma, que eu percebo que queira e que tenha em vista criar escala, portanto, criar freguesias de maior dimensão, espero eu que com mais competências e atribuições e boas práticas. Uma coisa é o que diz o livro ao nível dos objetivos, eu depois quero ver o que é que vai ficar em força de lei. Porque nós temos pouquíssimas competências, poucas atribuições. E o que é que são atribuições? Atribuições são fins a prosseguir por aquela pessoa coletiva. E as competências são os meios que são dotados para a prossecução daqueles fins. Mas, se nós formos olhar para a legislação, nós temos poucas competências próprias e poucos meios. Quer dizer, Melgues tem a transferência do Orçamento de Estado para a freguesia de Melgues este ano foi 89 mil euros, 90 mil euros. Isso dá quase só para pagar aos funcionários. Quer dizer, não dá para exercício de atividade, para investir, não dá nada. Portanto, se o Governo quer criar escala, e eu percebo isso, e até aceito, portanto, eu acho que necessariamente nós teríamos que fazer uma reformulação e eliminar 1.500 a 1.700 freguesias. Concordo com isso. E criar freguesias de maior dimensão e com maior massa crítica. Agora, não pode fazer-se isso com critérios arbitrários, levando apenas uma agregação simples, reduzindo os executivos e poupando dinheiro com isso. É evidente que há uma redução de despesa, porque se agregam 4 freguesias e se só vai passar a existir um executivo, significa que são nomeados 3. Portanto, todos os custos relacionados com isso representarão poupança. Sim, senhor. Mas também representarão a manutenção da necessidade de resolução de problemas. E as carências das freguesias não vão desaparecer de uma hora para a outra. Portanto, se agrega, então vamos também ter que dotar as freguesias, eu espero que isso aconteça, de meios para responder efetivamente às carências das populações. Mas isso tem que ficar logo no meio. Não é reduzir
agregar, mas agora vamos manter tudo na mesma nível das competências, as freguesias continuarão a fazer quase, a limitarem-se a fazer o controle dos gatos e dos cães, a emitir certidões e certificados, quer dizer, e depois a ter que continuar a bater nas câmaras para a resolução daquilo que é verdadeiramente importante. Porque nós temos um nível de dependência das câmaras municipais que é imenso. Os municípios têm imensas atribuições e não têm tantas como as que podiam ter. E vocês quase não têm erros, não é? Os vossos poderes são muito limitados. Então, as pessoas e depois, desconhecem isso. há aqui uma área que está descoberta e que se calhar não é por acaso, e essa para mim é a grande reforma que está preciso. É a criação de um nível intermédio entre o Estado Central e os municípios, que são as regiões administrativas, que já estão previstas na Constituição, e que têm em vista, ao contrário do que a gente diz que o objetivo da regionalização é criar mais cargos e mais jobs for the boys, não tem nada a ver com isso. É evidente que alguns cargos seriam criados, não tenho dúvidas nenhumas, mas há aqui toda uma área de problemas de resolução supramunicipal, mas para os quais o Estado Central não tem idoneidade, nem tem capacidade de resposta, porque ninguém sente, como as pessoas de Monte Alegre, Mogadouro e Alfândega da Fé, os problemas daquela zona. Alguém que está em Lisboa não sente isso, não tem essa sensibilidade. E por muito mente aberta que seja, e por muito até conhecedor da realidade económica e social do país, uma pessoa que está em Lisboa sente as necessidades de quem lá vive. Sente os problemas, aquelas 2 horas de chegada da Almada ao centro de Lisboa. Isso sentem esse problema, mas não sentem, se calhar, aquilo que representa para a população da Alfândega da Fé uma requalificação do centro social. Certo? Portanto, há aqui um nível de problemáticas e de matérias, de áreas de intervenção, para as quais o Estado Central não tem capacidade de resposta e não tem sensibilidade, nem tem que estar vocacionado para isso. O Estado Central tem que responder às grandes questões do país, aos grandes problemas do país. Mas há um nível de áreas de intervenção que é de âmbito supramunicipal, a gestão dos lixos, a gestão das águas, do saneamento, quer dizer, tudo isso, dos transportes, são questões que ultrapassam a esfera de atuação de cada município, que muitas das vezes deveriam ser decididos numa malha de 10, 15 a 20 municípios, mas que o Estado Central não tem um nível de proximidade para sentir a premência e tem problemas de maior dimensão. E tem problemas de maior dimensão. Claro. E é nesses que se deve sentar. Claro. E fica aqui um espaço, um elo na cadeia por preencher. Porque o Estado Central não vai delegar nos municípios aquilo que são algumas das suas competências. Não vai querer fazê-lo porque não há secretário de Estado nenhum, nem ministro nenhum, que não goste de cortar fitas. Portanto, vão continuar a concentrar sobre si muitos dos poderes e muita da capacidade de realização de intervenção que poderia ser delegada nas regiões administrativas, que depois esta delegaria nos municípios, conferindo-lhes meios e formas de resolução dos problemas mais imediatistas, mais próximos das populações. Mas se não houver vontade, e não há vontade nesta reforma, portanto, aqui apenas sobressão as freguesias, o setor empresarial local, a alteração do regime de eleição das câmaras e das juntas, mas esqueceram-se 2 vetores da cadeia fundamentais, que são os municípios, também como entidades a agregar, e as regiões administrativas como entidades a criar. Portanto, o Estado falhando e este Governo falhando nessas 2 áreas de intervenção. Desde já desvirtua o memorando da Troika que define a obrigatoriedade de redução até julho do próximo ano de autarquias, sejam elas freguesias ou municípios. Portanto, olhou só para o lado do problema e nós percebemos. Porque se calhar não quiseram mexer, tem muita gente influente. Já faltou capacidade política. É mais fácil mexer nas freguesias, que são 4.200 e tal presidentes, do que mexer em 308 presidentes de Câmara, que já têm um peso e uma influência política diferente, claro, não é? E assim sendo, esta reforma, à nascença, sai coxa, e eu temo que se calhar até poderia ter imanente alguma bondade e também alguma vontade de resolver alguns problemas. Eu não tenho dúvidas que, por exemplo, aquilo que está proposto para o setor empresarial local tem premência. A redução de empresas municipais, porque aí é que existe um grande nível de endividamento. São 2.500 milhões de euros de endividamento
nas aqueles municipais. Eu não conheço 500 milhões de contos, não é antiga. Não é? E isto, alguém tinha que pôr cor. Eu percebo isso. Também percebo a necessidade de redução e criação de escala nas freguesias. Também é correto. Até porque nós estamos a crescer em duas velocidades. Nós temos 2/3 da população numa faixa de 30 km do litoral de Viana do Castelo a Setúbal. São 60 e tal por cento da população aqui concentrada. Há uma macrocefalia imensa no litoral e depois temos uma faixa de 180 a 200 km para o interior, até à fronteira de Espanha, que só tem 1/3 da população. Portanto, nós temos que nos adaptar à realidade e procurar mudar um pouco isto. E é preciso tomar medidas, e se calhar passa por alguma reorganização do território, a reorganização do mapa das freguesias, com certeza, mas também dos municípios. Não se percebe. Vamos ver. O Porto concorre com Praga, com Budapeste, por exemplo. Capitais e áreas metropolitanas de dimensão média na Europa. Praga tem uma área metropolitana de 2 milhões de habitantes. Mas dentro desses 2 milhões só há 3 municípios. Quantos é que existem na estrutura do Porto? Se calhar alguns dos municípios da área metropolitana não fazem sentido. Não se calhar fazer sentido. Até porque o nível de preocupações e de necessidades que existem são basicamente os mesmos da memória em valor, promotora de Matosinhos, não há aqui mais grandes diferenças. Se criassem aqui 3 ou 4 municípios de grande dimensão, em toda a área metropolitana, ou até 1 ou 2, se calhar ganharíamos a tal escala e a tal massa crítica para poder concorrer com estas cidades de igual dimensão do resto da Europa. Porque é nisto, é em número de consumidores que se fazem as opções de investimento. Uma grande empresa alemã, se tem em Portugal um mercado de 10 milhões, ou se tem ao lado na Polónia um mercado de 40 e tal milhões, mais depressa vai investir na Polónia. Porque tem a possibilidade de uma rentabilidade maior. E a potencialidade do município com mais, claro que teria um peso muito maior do que... É isso. E se o objetivo é criar escala, então mexam-se nos municípios também. E aí estaríamos a fazer uma verdadeira reforma da administração, conforme nós estamos a fazer uma reorganização territorial de freguesias. Agora, só quase em jeito de conclusão, pedir e faço tudo aquilo que nós falamos, falar um bocadinho para a sua população, para o seu município, para lhe dar um pouco de alento quanto ao que nós estamos aqui a falar, quanto à crise atual, etc. Que, em seu entender, como é que acha que eles devem olhar para as coisas e o que é que devem fazer para passarem esses, esperemos, 4 ou 5 anos, até sermos arrastados pelos ventos de boa naturança. Bons ventos de mudança que se podem observar. Bom, é assim, os tempos podem não ser os mais prometedores, mas em todos nós, nas nossas vidas, se calhar vamos ter que nos adaptar a estas novas circunstâncias. Vamos ter que, desde logo, gerar poupanças. Eu estou farto de ouvir economistas a dizerem que os portugueses foram estimulados para consumir mais do que poupar e até investir. Se calhar mudarmos um pouco os nossos hábitos, em vez de irmos passar férias ao Brasil, à República Dominicana, ao Egito, à Tunísia, à Argentina, eventualmente, se calhar, esgotarmos as férias que temos e fazemos-las aqui, perto, dentro do nosso país, que tem áreas fabulosas, tem sítios giríssimos, não gastar dinheiro em superficialidades. E acho que Portugal já adquiriu, o português médio já adquiriu um nível de vida bom. Hoje quase todos temos habitação própria. Uma realidade, por exemplo, não existe na Suécia, a maior parte das casas na Suécia são arrendadas. E o país muito mais evoluído. Bons carros, boas escolas, boas universidades. Se calhar é a altura de adaptarmos o nosso orçamento, fazermos aqui algumas restrições, precavermos o futuro, o nosso futuro imediato e de quem nos vai suceder. Adaptarmos a nossa forma de ser e de estar em relação a isso, encarar com alguma preocupação os tempos que se avizinham, mas pensar que, e é isto importante, pensar que isto vai ter algum resultado, terá que ter necessariamente algum resultado. É um sacrifício que se vai fazer, é um ajustamento que é necessário, que os portugueses vão ter que fazer, como outros países vão ter que fazer. Quer dizer, nós temos os gregos que trabalhavam 3 dias e meio por semana, ou seja, metade da semana estavam em casa e agora vão passar a ter que trabalhar 5 e 6 dias. Portanto, é um ajustamento que eles também vão ter que fazer, que nós vamos ter que nos adaptar, vamos ter que trabalhar mais,
vamos ter que produzir mais, poupar mais, gastar menos, mas sentir que se calhar daqui para a frente vamos retomar uma linha de desenvolvimento. Eu não sou nada pessimista. Nada pessimista. Posso ser um bocado realista e temos de ter Claro, ter os pés assentes na terra. Claro. Mas não sou nada pessimista. Portugal cresceu muito desde 25 de abril. Nós temos níveis de desenvolvimento excelentes. Nós já fazemos parte dos 30 e tal países lá ricos do mundo, quer dizer. Em 200 e tal países nós estamos. Pois, se calhar tivemos No um primeiro demasiado rápido e estamos a estranhar um bocadinho este Hoje parar o também, tempo, não é? nós tivemos 30 e tal anos, nós tínhamos 2 ou 3 gerações de atraso estrutural em relação ao nível médio de desenvolvimento da Europa. E estamos a tentar fazer um ajustamento em quase 4 décadas, que se calhar outros demoraram este tempo para atingir um nível de desenvolvimento médio paritário. Quer dizer, nós temos de ter um bocado de noção das coisas. E nós não tivemos nenhum plano Marshall. Se nós tivéssemos tido um plano Marshall no pós-guerra, se calhar estávamos num estado de desenvolvimento, como estão a Bélgica, a Holanda, a Dinamarca, a Áustria, a Alemanha já não digo, porque a Alemanha tem um nível económico muito mais acentuado, muito mais forte. É também o nível de população, são cerca de 80 milhões de habitantes, portanto, é uma massa crítica muito superior. Mas estes países de média dimensão comparáveis a Portugal, beneficiaram de um plano que nós não tivemos no apoio americano. Os Estados Unidos criaram um plano Marshall no pós-guerra que permitiu um desenvolvimento rápido desses países. Portugal começou a fazer o seu ajustamento após a década de 70, após o 25 de abril. Portanto, recebemos muita coisa, Portugal modernizou-se, cresceu muito, continuará a crescer, continuará a desenvolver-se. Se calhar agora de uma forma um bocado menos evidente e acentuada, temos de fazer aqui alguns ajustamentos, mas a médio e longo prazo Portugal retomará a cena de crescimento. Portugal é um país com grandes possibilidades. As pessoas portuguesas são pessoas de sucesso para onde quer que vão, nas mais diversas áreas. Quando saem daqui, vão para as grandes empresas, são quadros superiores, são quadros de topo, são investigadores, são cientistas, são professores, são desportistas, de sucesso onde estão. O português é empreendedor, o português é criativo, o português é competitivo, é competente naquilo que faz. E se é capaz de ser isso fora do país, também vai ter que ser útil. O que nós temos que perceber é, se calhar, durante 2 ou 3 ou 4 ou 5 anos, se calhar, ou até uma década, porventura, vamos ter aqui um ajustamento, mas depois vamos retomar o ciclo normal de crescimento e desenvolvimento. Isso é irreversível. Isso é irreversível, vai acontecer. As pessoas de Melras, que sejam otimistas, porque nós estamos aqui, estão-se a rasgar horizontes e eu sinto que serão captados investimentos importantes aqui para a freguesia. Se confirmar, eu acho que se vai confirmar seriamente esse grande investimento na área turística no próximo meio ano, um ano, isso representará um saldo imenso, possibilitará a criação de mais de 100 postos de trabalho imediatos, isso é ótimo, é fantástico. Muitas dessas pessoas que se calhar não estão desocupadas poderão ter um emprego até razoável, à porta de casa. Outras empresas e outros investidores estão a procurar a freguesia. A Junta também está atenta e vai continuar a captar e a tentar cativar empresas e entidades de sucesso, entidades com capacidade de resposta, com visibilidade. Tivemos aqui há 3 semanas ou um mês o Presidente do Futebol Porto, que veio anunciar a abertura de uma escola de grande força aqui, para podermos ter 200, 300 miúdos a praticar futebol, mas mais do que isso, a praticar futebol enquadrados com um nível de formação e de exigência próprios da marca do futebol. É isso que nós procuramos. E as coisas vão funcionar, mais tarde ou mais cedo vão funcionar. Nós não vamos estar eternamente na letargia, não vamos, as coisas vão à volta. Este estado de alma mais negativo e com crise, ouvimos falar da crise todos os dias, realmente vai continuar durante alguns meses, se calhar durante 2 ou 3 anos. Tudo será o seu tempo. Daqui a 4 ou 5 anos as coisas vão mudar. Vão mudar para muito melhor. Mesmo para terminar, diga-me uma coisa. A sua opinião acerca da importância de iniciativas como esta do aparecimento da Rede ITV? Ótimo, aliás, eu acho que o setor da comunicação social é uma das áreas onde o país melhorou muito, melhorou imenso, com o aumento da qualidade, com o aumento da exigência, o nível de oferta. Com o aumento da oferta, nós até ao início da década de 90 só tínhamos 2 canais, hoje já temos generalistas 4, no cabo imensos, com grande qualidade muitos deles,
o aparecimento destas televisões locais ligadas à internet, como a Ritmo TV, Guimarães TV, a Localvisão, para fora, vem muitas vezes dar uma resposta à população que sentia necessidade de, se calhar, de alguma visibilidade e de algum acompanhamento da atividade mais próxima, que se calhar os mass media não prosseguem, porque tem um interesse mais vasto. Tem que se preocupar, se calhar, com problemas do todo nacional. Vocês têm uma área de atuação mais delimitada, mas que eu acho que a população também carece de oferta a esse nível. Ou seja, vocês terão sempre a médio e longo prazo a rentabilidade no negócio, não tenho dúvidas nenhumas, e o aumento da procura, porque ao nível local as pessoas também gostam de saber o que é que se passa perto da sua casa, na sua área de residência, na área onde trabalham, na área envolvente àquilo que são as suas vidas, gostam de saber o que se passa aqui próximo, quais são as preocupações, as capacidades de resposta que as entidades locais vão dando, a atividade associativa, a atividade cultural, a atividade criativa, a atividade política. As pessoas, simultaneamente com o interesse e o acompanhamento das grandes questões, também gostam de sentir o pulsar das suas populações. Portanto, o surgimento de empresas na área da comunicação social com um setor de intervenção mais próximo das populações terão sempre, não tenho dúvidas nenhumas, um potencial de crescimento enorme. E vou-lhe já dizer, gosto muito de participar em fóruns e em programas de televisões de caráter mais local. Mas a Rede TV vais fazer um outro desafio. Sr. Presidente, em nome da Rede TV, muito obrigado por esta entrevista. É a primeira das 12 que nós vamos fazer todas as freguesias. Quanto assim, vemos para a semana. Uma boa tarde, muito obrigado.